Olá pessoal, como é que tá de quarentena? Tá com saudade? Só sofrendo aí com as atividades, é? Então pessoal, eu fiz de tudo para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Embora o conteúdo dele seja um pouco longo, eu procurei falar mais das características que talvez vocês iam ter alguma dúvida. Então qualquer coisa é só me mandar mensagem que eu tirei as dúvidas de vocês, tá certo? E pode assistir o vídeo todinho, mas rapaz, não vamos ficar pulando no segundo não, viu? Tem uma câmera escondida aí no vídeo, quem pular eu recebo aqui a notificação. Tchau, um cheiro. Então pessoal, o ramo da biologia que estuda as plantas é chamado de botânica, certo? Iniciaremos agora. O reino das plantas compreendem organismos de diversos tamanhos, de tamanhos variados, certo? Eles são eucariontes, ou seja, são aqueles organismos que têm um núcleo bem definido. Pluricelulares, que eu acredito que vocês já sabem o significado, são aqueles organismos que têm várias células. Autótrofos, que fazem fotossíntese, e fotossintetizantes, né? No caso, autótrofos, que eles fabricam o seu próprio alimento, certo? Consequentemente, eles são fotossintetizantes, ok? E quais são os representantes do reino das plantas, né? Só lembrando que esses representantes, eles estão expostos aí para vocês na ordem evolutiva. Vocês notem que desde o começo do livro, vocês estão estudando os seres vivos desde os mais simples até os mais complexos, né? Então, os representantes são, no caso, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na verdade, esse assunto, geralmente, quando ele é cobrado em provas externas, é justamente sobre esta questão evolutiva dessas plantas. Eu gosto de dizer assim, para vocês lembrarem a ordem, você pega a inicial de cada uma, né? Beijei Pedro gostando de André. Dessa forma, vocês memorizam com mais facilidade a questão evolutiva. Seguindo essa frasezinha, você sabe exatamente quem veio primeiro e quem veio depois. Ok? Então, pessoal, as briófitas foram as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre, certo? Elas são bem pequenininhas, né? Elas vivem em ambientes úmidos justamente porque elas precisam dessa água para poder se reproduzir. Elas não possuem flor, nem possuem semente, nem frutas, são bem simples mesmo, certo? Elas possuem, para vocês terem noção, nem caule, raiz, folhas elas não têm. Elas têm umas estruturas chamadas de rizóide, caulóide, filóide, que são estruturas semelhantes a essas citadas anteriormente, que seria ainda um esboço do que vem a seguir, certo? Outra coisa, uma característica muito importante, que elas são avasculares. O que é isso? Elas não possuem vasos condutores de seiva, certo? Elas também não apresentam tecido de sustentação. O fato delas terem o tamanho bem pequenininho é justamente isso, porque elas não têm ainda o tecido de sustentação. Então, pessoal, no nosso segundo grupo aqui vegetal, né, na escala evolutiva, temos as pteridófitas, um representante bem conhecido aqui da gente, são as samambaias, certo? O que foi que apareceu aqui de novidade? Nesse caso, ela já tem raiz, já tem caule e já tem folhas, certo? E uma importante informação, elas são vasculares. Enquanto anteriormente não possuía vasos condutores, essas já possuem vasos condutores. E a presença dessa vascularidade permite a elas crescerem mais do que as briófitas, né? Por quê? Porque esses vasos condutores de seiva, eles são responsáveis tanto pela condução como pela sustentação do vegetal. E também, igual à anterior, elas dependem da água para a reprodução. Então, apareceu o quê? Raiz, caule, folhas e os vasos condutores, ok? Nosso terceiro grupo são as gimnospermas. Então, eu não vou falar as características, todas as características que elas têm, por causa que todas vistas anteriormente elas possuem. Eu vou dizer o que foi que apareceu de novidade. Apareceu de novidade as sementes, né? Outra novidade, elas não dependem mais da água para a reprodução. E apareceu também os grãos de pólen, certo? Elas têm uma estrutura chamada de estróbilo. Essas estruturas é como se fosse uma flor
rudimentar ainda, né? Sem pétalas, sem ovário, portanto não há formação de frutos, certo? E os gametas, eles são produzidos dentro desses estróbilos. O gameta, ele não é flagelado. Nas outras, os gametas, eles eram flagelados para o rabinho lá ajudar a se locomover na água. Nesse caso, os gametas, eles são transportados dentro do grão de pólen, né? Então, por isso também que existe o quê? A atração de polinizadores pelo vento, certo? Através do vento, esses pólens, eles são levados para que haja a fecundação de outras plantas. Ok? Então, o embrião, ele fica protegido dentro da semente, né? Que a semente seria o quê? Uma estrutura que possui reservas nutritivas e ainda serve como proteção contra a desidratação. Então, pessoal, por último, temos aí as angiospermas, né? Ela é top aí das plantas. Como ela é mais evoluída, significa dizer que ela é mais bem adaptada, né, aqui na Terra. Então, ela não depende mais da água para a reprodução, que foi que surgiu de novidade. Além de ter todas as características anteriormente faladas, elas têm o quê? Elas têm flores e têm frutos, certo? Como elas não dependem dessa água para a fecundação, né? As flores, elas possuem um néctar que tem um sabor, uma solução açucarada para poder atrair animais, né? Esses animais como o quê? Como as abelhas, as borboletas, formigas, pássaros, morcegos. Geralmente esses morcegos que a gente vê aqui na zona urbana são morcegos que gostam de frutas, né? Então, assim, o embrião, ele forma-se dentro da semente, né? Após a fecundação, o ovário que está na flor, ele se desenvolve e se transforma em um fruto, certo? Com a semente dentro. Então, a semente, ela nutre e protege o embrião. Então, pessoal, o que vocês viram, né, anteriormente é o que é mais cobrado em provas externas, essa questão da classificação, da evolução, as principais diferenças entre os grupos. A partir de agora, eu vou dar só uma pincelada aqui rapidinha sobre esses outros temas que vocês vão ver agora, sendo que não é muito cobrado, certo? Mas no livro de vocês tem e eu não vou deixar sem explicar, não. Questão da raiz, a raiz ela tem a função principal de fixar o vegetal no solo, né? E retirar do solo a questão da água e dos sais minerais. Existem vários tipos de raízes, as raízes subterrâneas, raízes aéreas, raízes aquáticas, sendo que aí tem detalhado cada raiz e exemplificando o tipo de planta que possui essa raiz, certo? Por exemplo, as raízes respiratórias, né, que vocês até viram no primeiro ano, a questão dos manguezais, são as raízes que elas ficam para fora. Por causa que no manguezal fica tudo alagado, né? Qual a importância dessas raízes? Tanto é importante para a alimentação, tem muitas raízes que são comestíveis, né? Para a matéria-prima das indústrias, na própria fabricação de remédios, no combate à erosão e na fertilização do solo, certo? Então, pessoal, exemplo de raízes aí comestíveis, né? Temos a cenoura, a beterraba, que é bem presente no nosso dia a dia, a batata doce, certo? E uma que é usada também na questão de medicamento é o gengibre, né? E agora falando de caule, né? Ele tem duas funções. No caso, a primeira é a sustentação da copa e a questão da condução da seiva, certo? Tanto da bruta como da elaborada. Ele pode ser classificado em caules aéreos, por exemplo, a mangueira, caules subterrâneos, que temos como, por exemplo, a samambaia, e o aquático da elódia, ok? Então, assim, ele tem a importância também para a alimentação, como, por exemplo, o brócolis, o palmito, na questão da matéria-prima para a indústria, né? E na construção e a fabricação de móveis. Folha, né? Ela é extremamente importante porque
a questão da respiração é onde ocorre o processo de obtenção de energia, certo? Para essa planta. Temos também a questão da fotossíntese, que vocês sabem que é um processo que utiliza a luz solar, no qual os seres vivos eles fabricam os seus próprios alimentos, por isso que elas são produtoras, produzem o seu próprio alimento. A questão da transpiração ocorre através dos estômatos, que é uma estrutura que está na folha, que ela controla a questão das trocas gasosas da planta com o meio externo. E ela é muito importante na alimentação, no caso, você já conhece algumas folhas que é utilizado na alimentação, matéria-prima para a indústria, né? E até na preparação de remédios que são feitas a partir de muitas folhas. E para finalizar, né, que já está muito longo esse vídeo, muito cansativo, a flor, se a gente tivesse em sala, todo ano eu faço uma aula prática, vocês identificando as partes das flores. Mas no livro de vocês tem bem detalhadinho a questão das estruturas da flor, né? E no caso as estruturas também da semente. Tanto as estruturas como também as funções, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu tiro a dúvida de vocês.